Quando eu decidi que eu ia começar a criar conteúdo, pra mim uma das coisas que eu disse pra mim mesmo que iria fazer, que eu sempre iria trazer a verdade, iria trazer o que eu fiz na minha vida, né, as práticas que eu tive, as minhas próprias experiências, ou seja, eu vivi tudo que eu trago e falo aqui, e eu acho que isso é uma das coisas que me permite cumprir com o que eu quero fazer com relação ao YouTube, com relação a me posicionar e se conectar aqui com vocês. Hoje nesse vídeo, a minha intenção literalmente é trazer os meus 4 passos aí, digamos assim, que foram coisas que eu coloquei na minha vida e que eu vi que trouxeram pra mim uma transformação. E a verdade eu quero ser bem prático aqui, não quero enrolar, quero trazer tudo que eu fiz da minha vida pra sair ali de, digamos, em 6 meses, né, pra sair de mais ou menos R$ 1.200 que eu ganhava na época, ali para mais ou menos uns R$ 100.000 de faturamento na minha empresa. E eu acho muito válido trazer isso aqui, porque eu acho que a grande maioria das pessoas está buscando por isso, né? Buscando por uma liberdade, buscando fazer dinheiro de fato. Mas eu acho que não é isso que vai transformar a tua vida, ou não é isso que vai fazer você conseguir ter resultado. Isso vem na bagagem, mas você não deve pensar só nisso como o combustível para você conseguir ter resultado. Claro, na época eu pensava muito nisso, mas eu acho que as outras coisas, elas eram mais fortes, não me fizeram desistir, né? Na época em si, para conseguir fazer dinheiro. Talvez eu fiquei 2 anos batendo cabeça, mais ou menos, acho que uns 2 anos batendo cabeça, imaginando qual que seria o melhor caminho, o que eu deveria de fato fazer, e por 2 anos eu tentei muitas coisas e não tive resultado, mas depois desses 2 anos tiveram esses 6 meses que tiveram coisas que eu alinhei na minha vida, e é exatamente esses 4 passos que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. E o primeiro deles é que, e pra mim o mais forte de todos, é que você precisa ter um objetivo muito claro na tua vida. Porque assim, quando você pensa em fazer alguma coisa, quando você pensa em começar algo novo, quando você se compromete a colocar algo novo na tua vida, você vai ver, e você já passou por isso com certeza, que aquilo que você pensou às vezes não sai como você esperaria que iria sair, as coisas não dão certo como você imagina que vai dar, você vai desacreditando. Você vai, tipo assim, meio que deixando de lado e achando que as coisas não vão acontecer, não vai dar certo. Seja uma simples coisa, como ir numa academia frequentemente, que você desiste, até eventualmente mudar de vida, né? Transformar, buscar conhecimento, buscar ter resultado. Pra mim, ter um objetivo muito claro e ter ele escrito, um passo a passo de como fazer isso, muda toda a caminhada. Porque isso tira um pouco da ansiedade do processo em si, que é difícil, que vai ter coisas que vão dar errado, que vão sair um pouco do controle, mas você consegue ver passo a passo onde você está ali com relação ao objetivo que você quer atingir. Sem dúvida vai ajudar muito, e foi o que eu fiz na minha vida. Eu literalmente escrevi e parei, tá? Eu preciso... Tem 2 anos que eu tô tentando ter resultado, que eu tô tentando fazer isso e tal, mas tipo, não tá rolando, não tá dando certo, mas tá. Deixa eu ver aqui, o que você precisa de fato fazer, Marcos? Vamos lá então. Aí você começa a escrever e você começa até a perceber que você queria fazer aquilo, mas você não tinha comportamento de uma pessoa que queria fazer aquilo, porque o que você escreveu que tinha que ser feito, você não estava fazendo. Foi exatamente assim que eu me peguei quando eu escrevi tudo que eu queria fazer e tudo que eu queria construir na minha vida em si naquele momento. Então acho que o primeiro ponto deles é literalmente esse. É muito claro onde você quer chegar e escrever e deixar claro quais são as etapas que você precisa passar para chegar até lá, certo? A segunda coisa que pra mim é essencial, não só quando você tá nesse processo de construir alguma coisa na vida, mas, por exemplo, eu hoje mantenho isso e volto a repetir, o que eu trago aqui são coisas que eu faço na minha vida, que é literalmente atividade física. Eu comecei a atividade física em 2018, comecei a academia em 2018, era um cara muito magro, então me sentia meio mal assim, falei, pô, entrei na faculdade e tal, né, galera forte, pô, preciso dar um jeito aqui, né, não dá pra ficar assim. E esse foi meu início na atividade física, né. Onde eu quero trazer aqui foi mais ou menos ali com 21 anos, eu já tinha esse meu padrão de estar na academia e tudo mais, que foi a época que eu inseri a corrida, né, no meu processo ali de vida em si. A atividade física, de modo geral, eu olho ela muito como uma válvula de escape nas nossas vidas. Eu acho que ela, além de, claro, agregar muito, né? Fisicamente, psicologicamente, tudo mais. Se você é uma pessoa mais saudável, você tá mais predisposta a trabalhar e fazer acontecer, vai ser uma pessoa mais forte também, vai aprender a lidar com competição, com manter de fato a disciplina. Cara, tem muita coisa. Dá pra fazer um vídeo somente sobre atividade física, como isso é essencial na vida das pessoas. Eu vejo que ela também acaba sendo um momento de você meio que dar uma desconectada, toda aquela pressão que você tá tendo em construir algo, em fazer uma coisa, e fazer uma, sabe, circular, sabe, botar o sangue pra rodar, de dar aquela descompensada, assim, sabe? Então eu vejo que eu tinha atividade física dessa maneira na minha vida, tenho até hoje, né? Hoje, de uma forma um pouco mais profissional, digamos assim, faço triatlo, então exige uma cobrança um pouco maior, não dá para ser, talvez, um momento descompensado do tipo, mas na época em si era assim que eu utilizava da corrida, assim que eu utilizava da academia, era meu momento de, tipo, descolar daquela coisa que eu tava tentando construir, que tava muito difícil, batendo cabeça, e dar um respiro para voltar e fazer acontecer de novo. Então acho que assim, aqui eu tô trazendo a intenção da atividade física relacionada a um processo que eu tive na minha própria vida para conseguir ter resultado. Mas como eu falei, ela vai influenciar em
várias outras coisas, né? Eu vejo ela nesse momento de vida, uma válvula ali não de escape, mas de você ter essa descompreensão do que você vem fazendo diariamente, sentando, estudando, trabalhando, entendeu? Então acho que ela somou dessa maneira na minha vida e foi algo essencial no meu processo. O terceiro passo que eu apliquei muito na minha vida, e eu acho que sem dúvida foi uma das coisas mais difíceis, porque eu demorei a entender isso. E realmente quando a gente tá ali, né, buscando fazer algo, a gente tem dificuldade de entender isso aí, que é afastar das pessoas. Parece ilógico isso e tudo mais, mas eu acho que sem dúvida isso foi extremamente construtivo para mim, porque quando você tá buscando fazer algo, construir algo, acaba que se você vive em um meio de pessoas que estão daquela maneira que você estava e você começa a pensar diferente, começa a ver o mundo de maneira diferente, começa a querer construir alguma coisa, você começa a perceber que as conversas não batem, as coisas não se alinham e acaba que não faz muito sentido você estar do lado dessas pessoas, entendeu? Uma das melhores coisas que eu fiz nesses 6 meses, né, depois de quase 2 anos batendo cabeça, foi literalmente, cara, ter ficado na minha, não contar nada pra ninguém, não compartilhar nada com ninguém com relação ao que eu queria pra minha vida, o que eu ia fazer, simplesmente sentar e fazer. E eu acho que isso foi extremamente construtivo pra mim, porque era eu comigo mesmo. Então não dependia de uma opinião alheia, não dependia de alguém dizer pra mim se estava bom, se estava ruim. Eu só simplesmente estava fazendo. E eu acho que isso é muito construtivo e principalmente quando a gente tá nessa época da vida, nessa fase da vida, putz, a gente é inseguro e tudo mais. Eu acho que foi uma das coisas que realmente transformou ali a minha maneira de ver as coisas e ver o meu estado, né? Porque assim que eu me isolei, que eu foquei em mim mesmo, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ver o estado da minha vida. Então acho que isso foi de extrema valia, somou muito no meu processo em si. E por fim, o quarto passo, que é extremamente importante também, e quando a gente tá nessa fase, eu acho que é uma coisa que a gente até se predispõe a fazer muito, que é literalmente agregar conhecimento, né? Eu trouxe aqui a leitura como uma maneira de agregar conhecimento. Eu lia muito na época, assim, muito não, tá? Vamos lá. Lia o que dava ali, ó, cinco livros num ano, mais ou menos assim, né? Não era muita coisa. Mas o que eu li foi bem significativo, mas não só a leitura, mas também sentar para aprender, para se inspirar e tudo mais. Eu lembro que um dos livros que eu li, que foi sensacional, um livro bem inspirador, é o do David Goggins. Eu lembro que aquilo agregou muito, deu um gás assim na minha vida, e deu um gás assim para mim. Como que eu via as coisas, a percepção que eu tinha, como eu via talvez o difícil, né? E achava que era difícil, na verdade, existe um buraco bem mais embaixo. Mas eu acho que, de modo geral, leitura, conhecimento, isso é uma coisa que deve estar junto de nós quando a gente pensa em crescer e pensa em fazer alguma coisa, porque é impossível você crescer sendo a mesma pessoa. Então, acho que pra mim esses são os 4 passos que eu tive, pontos de inflexão, digamos assim, que eu tive na minha vida, nesses 6 meses ali, que me fizeram ter resultado. Eu acho que, além dessa mensagem, desses 4 passos que eu posso deixar pra você aqui, cara, que não desista, continua, cara, continua o que você tá fazendo, foque no teu. Por mais difícil que pareça ser, cara, é possível ter resultado, é possível fazer uma coisa legal. Senta, faça acontecer, porque sem dúvida no fim a conta vai fechar, não é papo de coach, não é clichê. Fechou pra mim, que vim do nada, então eu imagino que possa fechar pra qualquer um também. Pra mim esses foram os 4 passos só que me ajudaram nesse processo de chegar até aqui, né? E ainda tem, claro, tem muita coisa pra acontecer, ainda tem muito passo pra subir ainda, né? Tem muito degrau ainda na vida, mas basicamente é isso. Fechou? See you guys at work.